Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho nesta tarde. Neste momento, agradecemos ao Pai a oportunidade da vida, pedimos para que nossas energias possam estar sendo renovadas diante dos desafios que sempre encontramos e que possamos ser resilientes diante de todos. Que o plano espiritual, neste momento, esteja nos enviando fluidos que renovem nossas energias, que ajude a curar nossas enfermidades, tanto do corpo como aquelas que nosso perispírito traz, e que possamos agradecer sempre ao Pai a oportunidade da vida, agradecer aquelas pessoas que temos ao nosso redor e agradecer por aqueles que nós amamos. É assim que nós damos por aberto o Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, nós vamos continuar a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí nós vamos ler o item 16, que está na parte das instruções dos Espíritos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré, fardamento, a aparência do Senhor, para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam-na de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou, queimou. Eu não vou continuar a mensagem porque ela é um pouco longa e mais pelo fato de ser longa, para nós conseguirmos fazer os comentários e aí nós dividimos e continuamos no próximo Evangelho. Mas quem assina essa mensagem é uma psicografia que nos foi dada em Bordeaux, 1863, por Simeão, o espírito que se identificou. E aí nós pensamos, né, meus irmãos, a mensagem, o título da mensagem inicia nos convidando à reflexão que pelas obras é que se reconhece o cristão. E aí, nesse terceiro parágrafo que eu li, tem tantas figuras alegóricas, tem tantos símbolos aqui, e todos eles no sentido, falas extraídas das próprias palavras de Jesus, todas elas no sentido de nós pensarmos o que nos habilita
o que nos faz sermos cristãos? Existe uma roupagem exterior? Existe um ritual que nos identifique como cristãos? E aí nós pensamos, para nós espíritas, que consideramos que estamos divulgando o cristianismo redivivo, não existe nenhuma ritualística. O espiritismo, compreendido a partir das 5 obras da codificação, organizadas por Allan Kardec, ele nos permite uma fé raciocinada que nos liberta de qualquer ritual. Não existe uma formalidade além da nossa postura interior, da nossa disposição interior em ouvirmos, orarmos, assimilarmos os conhecimentos do Evangelho, à luz do Espiritismo, e então modificarmos as nossas ações, as nossas condutas pessoais. Então, meus irmãos, eu insisto em dizer que não existe um ritual que nos identifique, não existe uma maneira correta de rezar, não existe se eu estou sentada, se eu estou de pé, se eu estou deitada, não existe uma oração decorada, não existe um amuleto que eu tenha que usar, não existe a necessidade sequer de imagens, embora nós tenhamos aqui atrás de nós um banner do nosso benfeitor espiritual, mas nós não precisamos dessa imagem para rezar para o benfeitor e pedir para que Chico interceda por nós, junto de Deus, junto de Jesus. Porque nós espíritas, pela fé raciocinada, nós sabemos que só tem um único instrumento para que a nossa espiritualidade, a nossa fé se desenvolva, que é através do nosso pensamento. Pelo pensamento nós oramos, e é evidente que o espírita tem uma prática de espiritualidade, de oração muito voltada ao silêncio, porque o silêncio já é por si só uma prece. E o mestre Nazareno, Jesus, ao que conta a história, se retirava, ficava no meio da natureza, ficava no meio das árvores, para meditar, para conversar com Deus. Então é evidente que nós precisamos de silêncio, mas o silêncio é muito menos exterior e muito mais interior. O silêncio é esse que está aqui, porque quantos de nós já não fez orações tão bonitas, orações decoradas, que nós não condenamos, mas quero dizer que não é o que nós precisamos para rezar, né? Quantos de nós já não fez uma oração puramente dos lábios para fora, sem sequer conseguir internalizar cada palavra? Evidente que tu quiser rezar um Pai Nosso, oração maravilhosa, pensando em cada palavra, assimilando pelo coração, pelo pensamento em cada palavra, a dimensão deste momento de oração, os fluidos que vamos adquirir serão imensos. A questão toda, meus irmãos, é que nós queremos propor aqui é que tudo está em nossas mentes. Em nossas mentes está o poder de nos conectarmos com Deus, de nos conectarmos com Deus através da espiritualidade a serviço de Jesus, que está, Jesus, nossa ponte para com Deus, nosso modelo de perfeição que nos permite compreender um pouco acerca daquele que nos criou e como que fazemos esse caminho de reconexão, porque nós nos afastamos, porque o Pai nos deu o livre-arbítrio, e nós muitas vezes acabamos nos afastando, praticando coisas distantes do amor, distantes da bondade, que Deus certamente gostaria que nós assim o fizéssemos, para então subirmos os degraus da escala evolutiva e nos aproximarmos da perfeição que nós temos, sim, um exemplo, que é Jesus. Então, meus irmãos, o que fica para nós é esse convite. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, bem como Jesus nos aconselhou. Vamos vigiarmos e orarmos, para que o mal não nos perturbe, para que nós vençamos o mal que existe em nós, porque cada vez que o mal exterior me perturba, é porque eu assim entrei em sintonia, pela inferioridade que ainda existe em mim.
E vamos semear pensamentos de paz, de luz, buscando sempre a oração sozinho, em qualquer momento, em qualquer situação, a oração sincera. Nem que seja simplesmente proferir o nome de Jesus. Jesus. Esse nome, como o próprio Chico em vida já teve a oportunidade de comentar, está registrado em vídeos, né? Só o nome de Jesus já é uma prece quando emana do nosso coração. E meus irmãos, vamos aproveitar que nós temos o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, tão claro e cristalino para conduzir as nossas ações, para conduzir as nossas escolhas, e sejamos instrumentos de paz, sejamos instrumentos e discípulos do nosso amado Mestre Jesus. Vou passar a palavra para a irmã, que vai finalizar com leitura de Emmanuel, nossa grande inspiração, nosso grande conhecedor, estudioso do Evangelho do Cristo. Então, dando sequência com a leitura do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, a mensagem de hoje é mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Emmanuel então nos fala. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na reviviscência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades porque não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se, discípulos, de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, e o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Com essas palavras de Emmanuel, coloquemos as mãos à obra, independente de estarmos dentro de um centro religioso, independente de termos um número grande de pessoas, de médiuns para nos auxiliar, que façamos a nossa parte para levar adiante os ensinamentos do Cristo e para vivenciá-los. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Assim seja, uma boa tarde a todos.